Este vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias dos nossos heróis contadas de forma cronológica. Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dá uma força. O link está na descrição. Salve, salve galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Diversos quadrinhos chegaram no decorrer das semanas e eu já vou mostrar para vocês. Mas antes eu quero lembrá-los que nós temos um grupo exclusivo do Central HQs. Basta você se tornar um apoiador, o link está na descrição aqui desse vídeo. É um grupo onde a gente fala sobre quadrinhos, filmes, séries. A galera também se ajuda bastante, não tem treta, a galera realmente se dá muito bem. Além disso, você pode participar de sorteios. Eu sorteei o box de Druna, meus amigos. Aqueles 3 volumes lançados pela editora Pipoca e Nanquim, com envio grátis aí para o apoiador que foi sorteado. Além disso, você também pode participar de lives, ter vídeos antecipados, enfim, link na descrição desse vídeo. E se também você for fazer as suas comprinhas lá no site da Amazon e no site da Panini, acessem os links que estão na descrição desse vídeo, pois isso é de grande ajuda. Dito isso, vamos iniciar aqui com o mangá da editora Pipoca e Nanquim, Hokusai. Publicação que veio em volume único e olha a quantidade de páginas. Publicação que vai ter resenha já na próxima quinta-feira. Ainda não comecei a ler o material, dei uma folhada, vi que tem poucos textos, então deve ser uma leitura não tão demorada, né? Considerando o número de páginas. Então, resenha de Hokusai na quinta-feira, que é o dia que eu falo de mangás. Mais mangás agora pela editora Devir Selo Tsuru, Guild de Junji Ito. Publicação que também terá resenha aqui no canal Central HQs. Considerando que eu intercalo uma publicação específica resenhada nas quintas-feiras e depois os mangás com breves resenhas, onde eu comento aquelas publicações que eu sigo de forma periódica, eu acredito que em torno de 2 semanas eu devo falar dessa nova obra do Junji Ito que chega ao Brasil. Agora vamos de quadrinhos nacionais, publicações que foram mandadas pelos autores para o Central HQs. Começando aqui por Inspirado na Lenda do Mapinguari, o Monstro. Publicação do Ícaro, que tem 2 histórias. Olha só, você pode ver que são 2 capas diferentes. Dentro desse quadrinho aqui que saiu no formato widescreen. Temos ainda A Caçada à Camanha, também do Ícaro. Parece que ele se foca bastante, né, no folclore brasileiro. Publicações que, obviamente, terão seu espaço em resenhas aqui no canal Central HQs. E ele mandou aqui também esse fanzine, dá para chamar de fanzine, que é Fulozinha, Mãe da Mata. Mais um material aí do Ícaro, olha só. Então, em breve vai ter resenha desses quadrinhos nacionais aqui. Continuando com os quadrinhos nacionais, Veludo dos 9 Infernos, a parte 1 e a parte 2, do coletivo Escape HQ. Publicações que estiveram em financiamento no Catarse. Eu cheguei a divulgar esses materiais e agora eu tenho em mãos o quadrinho físico, né, de Veludos dos 9 Infernos. Publicações que, obviamente, também terão resenha aqui no canal. Agora vamos de Marvel Comics, com coleção histórica Marvel Mestre do Kung Fu, volume 11. Tem uma curiosidade em relação a essa publicação. Como eu falei no vídeo de ontem, eu acabei me mudando, né? E aí eu digo pra vocês, sempre é interessante você dar uma arrumada na sua coleção, reorganizar, porque você vai se deparar com alguns volumes faltantes de determinadas coleções. Foi o caso aqui da coleção histórica Marvel do Mestre do Kung Fu e também com a nova série do Lúcifer. Tava faltando o volume 2. Na hora de eu dispor ali, né, na estante e tal, eu falei, cadê o volume 2? Né? Cadê o volume 11? Obviamente, eu corri comprar essas edições aí, então fica a dica para vocês, tá? Não esperem demais que você pode ficar sem. Guardiões da Galáxia Mãe Entropia, publicação de Jim Starlin e Alan Davis. Eu adquiri esse material aqui por conta do valor. Eu sou fã do Jim Starlin e também do Alan Davis, mas não espero grandes coisas desse encadernado aqui. Como o preço estava realmente bem convidativo e eu comprei na verdade já há alguns meses atrás, eu acabei adquirindo essa publicação por conta do nome dos artistas e eu também gostar, né, das histórias dos Guardiões da Galáxia. Thanos Desfecho Infinito, publicação de Jim Starlin com Alan Davis. Novamente,
a dupla, né, de Guardiões da Galáxia Mãe Entropia, também aqui nessa última trilogia do Titã Louco. A Panini lançou as duas últimas trilogias e essa aqui é a última da última, beleza? Tanto que tá aqui, né, Desfecho Infinito. Eu resenhei, se eu não me engano, eu acho que quase todos os volumes aí das últimas trilogias do Thanos e eu também pretendo falar deste volume aqui. Chegamos na DC Comics com Lendas do Universo DC Novos Titãs volume 13, trazendo agora Marvel Wolfman, né, aqui na capa. E falando em capa, Jogo dos 7 erros. Na verdade não são 7, né? É um erro só. Mas é um erro crasso, um erro bizarro, né? Esqueceram de apagar aqui, ó, o título em inglês. Tá em amarelo. Porra, como é que o cara... Tô falando da capa, não é dentro. Dentro, beleza. Às vezes tá lá naquelas capas que ficam colocadas internamente. Até, vai lá. É um erro, não justifica, mas na capa da edição aqui, daí não dá, né? A Panini pelo menos anunciou que faria um recall, faria a troca do produto, mas cara, é um transtorno, você tem que embalar, ir no correio, aguardar voltar a publicação. Eu realmente não sei se eu estou disposto a isso. No caso da coleção do Conan, aquele volume 38, eu fiz, porque, porra, tá dentro lá, atrapalha a leitura, né? Aqui fica visualmente feio, né? Mas também não sei se vale esse trampo. Estou pensando ainda se eu vou realmente trocar o volume 13 pela capa, né, caprichada, a capa correta feita em relação a essa publicação. Mais lendas do universo DC, agora nós temos Sandman e outras histórias pelo Rei Jack Kirby. Publicação em volume único. Material que não tinha como deixar passar, apesar do preço um tanto elevado, R$ 54,90 por 224 páginas. Eu aguardei ter um desconto na publicação e aí foi a oportunidade de eu adquirir este material. Para finalizar, vamos de DC Black Label, com duas publicações da série Hill House Comics, que é do Joe Hill. Publicação, galera, que traz aqui a família da Casa de Bonecas com Mike Carey e Peter Gross, eles que já fizeram trabalhos juntos, né, com o Inescrito, que saiu pelo antigo selo, o Vértigo, que eu acho sensacional o Inescrito, é o melhor trabalho do Mike Carey na minha opinião. E temos aqui também Cesto de Cabeças, que é do próprio Joe Hill, com Leo Max e o colorista, que é um espetáculo, o Dave Stewart. Se não me engano, esse daqui foi o volume de estreia, né, dessa série Hill House Comics. De qualquer forma, eu pretendo sim resenhar ambas as publicações que são voltadas para o terror. Mulher Maravilha Terra Morta, também pelo selo DC Black Label, de Daniel Warren Johnson com Mike Spicer. Publicação que saiu num formato maior do que o americano, são 200 páginas essa publicação. Tem um estilo artístico, pelo menos nessa capa aqui, que lembra bastante o Frank Miller, né? E obviamente eu vou sim resenhar essa publicação, não garanto tão para breve, mas eu pretendo falar sobre esse quadrinho aqui da Mulher Maravilha, onde eu vi realmente críticas muito positivas em relação a este material. Dito isso, vamos às breves resenhas. Iniciando com a nova série bimestral de um quadrinho nacional por uma nova editora. Eu já falei sobre o projeto da Ultimato do Bacon com a sobrecapa. Publicação que levou à estreia aqui de O Vampiro, de Laudo Ferreira. Laudo Ferreira, que é um dos melhores quadrinistas nacionais, já ganhou diversos prêmios HQ Mix, é o responsável por Yeshua Absoluto, que teve resenha aqui no canal Central HQs, como também Tianinha, que eu já resenhei, acho que 4 ou 5 volumes da publicação autoral do Laudo Ferreira. E aqui nós temos uma adaptação, né, de um livro que serviu de base, inclusive, para Drácula de Bram Stoker. Então foi lá em 1816, na casa de Lord Byron, onde houve a reunião de escritores e aspirantes a escritores, que surgiu essas primeiras ideias do vampiro moderno, né? Inclusive a Mary Shelley com o seu Frankenstein, tudo se iniciou exatamente naquela noite. E as ideias aí desse vampiro mais moderno surgiu da mente do Lord Byron, junto com o John William
Polidori, que era médico pessoal desse aristocrata. Então você percebe que houve troca de informações, um iniciava e outro terminava a história. De qualquer forma, eu já sabia da existência, né, desse vampiro que veio influenciar o Drácula do Bram Stoker, mas eu não tinha lido o conteúdo. E a adaptação feita pelo Laudo Ferreira, pelo menos em termos de quadrinho, funciona muito bem. Todo aquele lance, né, do Drácula ser charmoso, pertencer à nobreza, ainda que seja de fachada, estão dentro dessa publicação. Aquele Drácula conquistador, que é charmoso, que acaba conquistando as pessoas com uma empatia, com um olhar sedutor. Até os homens acabam criando fortes laços de amizade, né, com este nobre, que na verdade, no final das contas, acaba mostrando as suas garras, né? Ele não é realmente quem aparenta ser. Então, basicamente, nós vamos encontrar isto nessa publicação, que tem ótimos desenhos do Laudo Ferreira. Eu gosto bastante desse estilo artístico dele, que tem uma pegada mais cartunesca e, ao mesmo tempo, ele consegue trazer o terror para as páginas. A colorização também está muito bonita, ambientando bastante aquele clima mais antigo dos anos de 1800. A história é narrada através dos relatos do jovem Audrey, que acabou tendo uma relação de amizade muito grande com o Lord Ruthven, que seria o vampiro, o carinha aqui da capa. E galera, é uma publicação que tem algumas reviravoltas bem interessantes, mostram todo o desespero do Audrey, né, quando ele descobre o que realmente se passa na mente de Lord Ruthven. Uma publicação que vale a pena. Se eu fosse dar uma nota numa resenha específica, eu daria nota 8,5 fácil aqui para o Escafandro, o Vampiro de Laudo Ferreira. Então fica a dica para vocês, link na descrição desse vídeo. O próximo material é Servants of Sounds, a segunda edição de uma minissérie que vai ser concluída em 4 partes, projeto que está sendo financiado no Catarse com roteiro de Gabriel Arraes e arte de Abel. E esse cara é um monstro para desenhar. Olha, é sério, se vocês verem, eu vou mostrar para vocês aqui o trabalho artístico dele. Sem dúvida é um dos melhores artistas nacionais que vem produzindo quadrinhos aqui no Brasil, tá? Eu já resenhei o volume 1 de Servants of Sounds, foi uma edição que entrou inclusive para minha lista de melhores quadrinhos nacionais. O Gabriel Arraes vem fazendo uma história realmente muito interessante e diferente. Basicamente, existem aquelas pessoas que são capazes de ver o som, ver a música. Eu não sei se é um dom ou uma maldição, né? Mas elas têm essa capacidade. E a Estela, que seria a protagonista, pelo menos a princípio, ela também consegue ver os sons, mas de forma personificada. Então existe um personagem que acaba se apaixonando pela Estela, que vem exatamente do mundo dos sons. No final da edição número 1, aconteceu uma grande catástrofe, mas que foi arquitetada pelo irmão gêmeo da Estela. Não tem como eu deixar de comentar isso, porque é exatamente dali que parte, né, os acontecimentos que vão desembocar nesse segundo volume. E aí, meus amigos, você tem o confronto, né, desse som personificado com o irmão gêmeo. Ele já está sabendo de tudo, né, que rolou essa catástrofe exatamente por ações voluntárias, né, intencionais do irmão gêmeo da Estela, que está tendo um plano ainda maior. Então é uma publicação, galera, que traz um lado, como eu posso dizer, bonito, poético, mas ao mesmo tempo uma melancolia. As próprias cores da publicação, elas seguem nesse sentido. Elas são um pouco mais pálidas, não são cores fortes, né, chamativas. Olha o trabalho artístico do Abel. Meus amigos, o cara realmente desenha demais. E em diversas situações, com os músicos tocando, existem outros seres personificados do mundo dos sons. Tem inclusive aqueles sons mais primitivos, primordiais,
Olha, os roteiros do Gabriel Arraes aqui também estão arrasando, arraizando. Ai, que trocadilho infame. Mas realmente é um trabalho muito bacana. Eu vou poder mostrar aqui para vocês. De qualquer forma, galera, se você quer um quadrinho nacional com qualidade, você tem a opção do Escafandro que eu mencionei e Sounds of Sounds, que vai ser concluído em apenas 4 volumes. Então fica a dica para vocês desses quadrinhos nacionais, também vai estar o link na descrição. Ah, pera aí, capa cartão, aparece, não sei se é plástico ou verniz aqui na capa, e papel couché de alta gramatura, então é uma produção realmente de qualidade. Crônicas do Fantasma, a Era de Ouro dos Quadrinhos, edição número 5, publicação da Mitos Editora. Eu já falei dos volumes anteriores dessa série que traz as primeiras histórias do Espírito que Anda. Uma publicação que talvez não seja exatamente para todos os públicos. Eu gosto de ler essas histórias que são sim um pouco datadas, mas ainda assim acabam me divertindo. Trazem aquele ar de mais inocência, uma coisinha mais bobinha, mas que também trazem conceitos que são bem interessantes para o desenvolvimento da história. Inclusive nesse volume nós temos uma história dos anos de 1938 e uma história curta de 1961. Essa de 1938, que é escrita pelo Lee Falk com desenhos do Ray Moore, basicamente nós temos o fantasma enciumado com relação a Diana, que é a sua pretendente que ele conheceu quando foi estudar lá nos Estados Unidos. Ela está prestes a se casar simplesmente porque se cansou, do espírito que anda, que tem coisas mais importantes a fazer, que é no caso cuidar de Bangala, Então ela fala, ele vai ficar aí nessa enrolação, eu nunca vou conseguir casar, então voltou para os Estados Unidos, arrumou um pretendente. O fantasma descobriu e ele vai atrás da sua grande paixão e tenta impedir esse casamento. Inclusive sequestra a moça que estava prestes a se casar lá no altar. Então é uma publicação que brinca com esse lado mais romântico do personagem, mas ao mesmo tempo ela que quer se casar de todas as formas, acaba ficando de lado mais uma vez, porque o fantasma tem uma missão em outro país que está sendo tomado por um ditador que acabou deixando o Marajá, que era o rei do local, preso, e ele acaba tomando conta, o Bart, o nome desse usurpador. Então o fantasma vai ter que deixar mais uma vez de lado o seu grande amor para poder corrigir as injustiças do mundo e salvar um país. É uma história bem divertida, aliás, uma das melhores até agora que saíram dentro das crônicas do fantasma, no caso aqui nesse volume 5. E tem uma história curta, que é lá de 1961, que conta com desenhos do Wilson McCoy, que desenha muito bem, inclusive, onde nós temos uma história de um tigre que acabou sendo ferido na perna, ele estava sendo caçado e tal, e aí por conta desse problema que ele teve já de não conseguir buscar caças mais naturais para ele, do que ele está acostumado, começa a atacar seres humanos, que são mais fáceis de serem capturados, Então ele vai em busca da comida mais fácil. E aí o fantasma é chamado exatamente para poder conter esse ímpeto desse tigre. E é uma história realmente bem bacana. Então primeiro aqui nós temos essa história mais longa, do fantasma libertando um país e também o relacionamento dele com a Diana, que está inclusive aqui na capa da edição, ele fugindo com ela. E depois a história final, que é a história desse tigre, que acabou tendo que optar por atacar seres humanos por conta de um ferimento. Então, galera, publicação bem bacana aí da editora Mitos, também vou deixar o link na descrição. Para
Para finalizar, DC Comics, com Superman edição número 23 e Action Comics número 1023, ambas as séries escritas por Brian Michael Bendis. Histórias que saem dentro da mensal do Superman pela editora Panini Comics. No caso, essas histórias são do mês de maio. Bom, galera, nós temos em Superman número 23 uma história em que o Superman parece arrependido, mas não tenta transparecer isso. As pessoas acham que com a revelação da sua identidade, algo por trás o levou a fazer isso. Seria alguém místico? Afinal, o Superman ele é suscetível à magia. Então ele acaba procurando o Senhor Destino, que é basicamente o mago supremo ali da DC Comics, que começa a analisar o Superman, ver se teve alguma magia, algo místico, né, que o levou a simplesmente revelar a sua identidade. Sinceramente, uma história totalmente sem sentido, né? Parece que até o Brian Michael Bendis ficou em dúvida se o que ele fez realmente foi o correto ou não. Para mim foi uma grande babaquice. Vale pelo menos pelo Super Gêmeos, sabe? O Super Gêmeos ativar do desenho da Liga da Justiça, que também aparecem dentro da publicação. Mas de qualquer forma, é uma história qualquer coisa, vindo de algo muito ruim, que foi exatamente a revelação da identidade do Superman. E depois nós temos a edição de Action Comics número 1022, que traz uma história bem interessante. Olha só, Brian Michael Bendis acertando um pouquinho a mão, onde nós temos Connor Kent, o Superboy da jaquetinha de couro. Quem viveu os anos 90 sabe muito bem de qual personagem eu estou falando, mas vai ter a fotinho dele aqui também para vocês. Surgiu depois, né, do retorno do Superman, logo depois que o Superman acabou morrendo, né? Nós tivemos ali o Aço, o Super Cyborg, o Superboy e o Erradicador, né? Muitos deles clones, né, do próprio Superman. Então ele aparece ali, surgiu dentro das páginas de Justiça Jovem, também do Brian Michael Bendis, já saíram acho que 2 volumes pela Panini. E aí o Superman ele fica meio assustado da onde ele veio, seria uma versão mais jovem do próprio Superman e tal. O Jonathan ele vem lá do futuro, que agora ele está junto com a legião dos super-heróis, e acaba se deparando com o Connor, e alguns deles têm lembranças da passagem desse Superboy, outros não, até que o Superman resolve levar ele a um determinado local, onde as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Os desenhos são do John Romita Jr., que é um desenhista que eu gosto, mas parece que os últimos trabalhos dele têm sido bem relaxados. Todos os personagens ali, eles têm o mesmo rosto, inclusive tem uma página que aparece o Superman olhando, o Superboy olhando, ainda que seja um clone em partes, pelo menos se não houve um retcon, o Superboy, Connor Kent, ele era um clone, né, misturado do Lex Luthor com o Superman. E tem também o Jonathan Kent, então ainda que eles tenham, obviamente, as suas semelhanças, na verdade eles estão desenhados de maneira igual. Então, porra, John Romita, eu sei que você normalmente também faz isso em outros trabalhos, né? Rostos similares, só muda o cabelo, uma coisinha ou outra, mas vamos caprichar um pouquinho mais. De qualquer forma, eu achei uma história interessante, principalmente pela volta, né, desse Superboy mais clássico aí dos anos 90, não aquele Superboy lá do pré-crise. Então, basicamente, galera, temos uma história interessante aí nessa edição de Action Comics número 1022. Eu encerro esse vídeo de aquisições com breves resenhas. Não esqueça de curtir, se inscrever aqui no canal e também deixar o seu comentário. E se for fazer as suas comprinhas, faça aqui pelos links do canal Central HQs, tanto no site da Amazon como também no site da editora Panini Comics, beleza? Um abraço para todos vocês e fui!